preocupação com o número de casos de coronavírus no interior de São Paulo ainda é grande. Apesar das medidas para desafogar os leitos de UTI em algumas regiões, os números crescem a cada dia. No estado todo, foram 12.500 novos casos de Covid-19 em 24 horas. O governo estadual atribui esse aumento a problemas no sistema de notificação federal. 2.060 pacientes já foram atendidos no hospital de campanha do Ibirapuera desde o dia 1º de maio. E há 10 dias o local tem recebido pacientes do interior do estado. Mostrou uma redução realmente bastante qualificada do número da sua ocupação, permitindo, inclusive, hoje que nós tenhamos a possibilidade, nos últimos 10 dias, de acolher em 50% dos pacientes que ali estão, na data de hoje, pacientes que vieram do interior, especialmente de regiões de Campinas, regiões como Piracicaba, regiões essa que tiveram, então, um incremento do número de casos, Piracicaba em si aumentando a ocupação dos seus leitos em unidade de terapia intensiva para quase 84%, e essa medida de acolhê-los no hospital de campanha impediu que houvesse uma sobrecarga no sistema de saúde daquelas regiões, principalmente no que tange às unidades de terapia intensiva. Para o secretário de Desenvolvimento, Marco Vignoli, houve uma melhora no cenário dessas regiões que hoje estão na fase vermelha do Plano São Paulo. Todas as regiões que estão em vermelho tiveram uma evolução. Se essa evolução vai permitir com que eles avancem da fase vermelha para a fase laranja ou para a fase amarela, nós vamos ter com a consolidação hoje dos dados. Mas aquelas que tinham em torno da evolução da pandemia, de forma mais clara, Araçatuba, tiveram um recuo dessa evolução ao longo desse período. Aquelas que tinham uma capacidade hospitalar mais atingida, foi feito um grande esforço ao longo desse período, Franca, Ribeirão Preto, Campinas e Piracicaba, para que elas pudessem ter uma ocupação menor. Elas já têm as 4, uma ocupação menor do que elas tinham, nós vamos consolidar hoje, se essa ocupação menor já gera um índice de avanço de fase. Mas eu posso dizer que teve uma ação muito contundente dentro delas, nenhuma dessas regiões ficou sem atendimento, algumas estratégias como Campinas e Piracicaba de trazer pacientes aqui para São Paulo, no Hospital de Ibirapuera, mais leitos colocados nessas regiões, sejam com respiradores novos ou com custeio e contratação na rede privada, elas evoluíram bastante. Nós estamos enxergando aqui uma melhora desse cenário e até amanhã a gente consolida quais delas vão conseguir com essa melhora avançar de fase. Desde o início da pandemia, ontem o estado de São Paulo registrou o maior recorde de confirmações, 16.777. Hoje foi a segunda maior marca, com 12.562 casos confirmados em 24 horas. O governo estadual atribui os números altos desta quarta e quinta-feira a problemas no sistema de notificação de casos leves, de responsabilidade do Ministério da Saúde. Que nós vimos tendo como uma média móvel, ou seja, número de casos dia, chegava a 7.400, 7.500, e essa era o valor, as cifras de normalidade. De repente, nós passamos a ter 6.000, 5.500, quer dizer, isso não era. Esses dados, eles não foram inseridos no DataSUS, ou seja, nesse sistema em que recebe as notificações desses casos leves pelos municípios, e à medida então que foram conseguidos a sua inserção, eles simplesmente computaram um valor muito acima daquilo esperado. Por isso que eu reforço a minha fala anterior. Esses dados existem, foram contabilizados de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo, e por isso sobrecarregaram nas estatísticas que nós acabamos encontrando numa data específica. Bom, amanhã então, em coletiva de imprensa, como você acabou de ver, o governo do estado vai ver aí se alguma cidade do interior de São Paulo vai evoluir no plano de São Paulo, e à noite aqui no RF News você acompanha comigo as novas informações.